Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. E tem alguém aqui por acaso pela primeira vez? Seja bem-vindo. E se precisar de alguma ajuda, um ombro para conversar, temos aqui na secretaria, na livraria, pessoas capacitadas, tá? Por favor, procure. E agora um pedido, por favor, desliguem os celulares ou coloquem no vibracal, porque, na verdade, um toque atrapalha a palestrante, tá? E agora, vamos ler esta página do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, a Mestra Divina. Estais, pois, firmes. Paulo, está em Paulo, isso foi dito por Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 14. Arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa, a que descemos pelo desvario da própria vontade. Concede-nos o Senhor, a Mestra Divina, que apoia no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino, paciente e imperturbável. Devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não permitamos na grade do erro para que não persistamos na grade do erro e nos cárceres do remorso. Aqui modela berços entre chagas atrozes com que nos restaura o desequilíbrio do sentimento. Ali traça programas reparadores entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Agora, reúne nos laços do mesmo sangue ferrenhos adversários que se degladiavam no ódio para que se reconciliem por intermédio de prementes obrigações, segundo os ditames da natureza. Depois, constrange a carência aflitiva no lar empobrecido e doente. Quantos se desmandaram nos abusos da avareza e da ambição sem limites, a fim de que retornem ao culto da verdadeira fraternidade. Hoje, refaz a inteligência transviada nas sombras pelo calvário da idiotia. Amanhã, recompõe com o buril da moléstia ingrata a beleza do espírito que os nossos desregramentos no corpo transformam tantas vezes em fealdade e ruína. Aqui, corrige. Adiante, esclarece. Além, reajusta. Mais além, aprimora. Incansável na marcha, cria e destrói para construir ante as metas do bem eterno, usando aflições e desgostos, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos facilitem mais tarde, nos facilitem mais tarde no santuário da experiência. Semelhante gênio invariável e amigo é a dor benemérita. Olha essa frasezinha aqui, ó. Semelhante gênio invariável e amigo é a dor benemérita, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e problemas do mal. Recordemos no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos e os desafetos, na jornada de cada dia, quando visitados pela provação que nos imponha suor e lágrimas.
Acerenemos o próprio espírito e, sorrindo para o trabalho com a dor, com que a dor nos favorece, agradeçamos a dificuldade, aceitando a lição. Irmão, muito difícil. Por isso que no início pergunta: estáis, pois, firmes para escutar isso aqui? Para ter certeza que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E não vamos chorar quando estivermos sofrendo. Vamos pedir a Deus força, coragem. Que Jesus possa nos abençoar. Né? E agora, vamos nos preparar para a nossa prece, fechando os nossos olhos, pensando bastante nesta lição. Senhor de todas as coisas, precisamos, Senhor, de coragem, realmente, para caminhar. Não nos deixe, Senhor, escorregar mais uma vez, reclamar. Ajuda-nos, Senhor, a nos equilibrar, ajudando ao próximo, porque aí a nossa dor diminui. Porque é dando, Senhor, que se recebe. E assim, Senhor, caminhando sempre de mãos dadas contigo, sabendo que estás em nosso coração, estás sempre conosco. Ajuda-nos, Senhor, dai-nos forças. Obrigado, Jesus, muito obrigado, graças a Deus. E agora vamos passar aqui. Desculpa, tinha um pedido, uma coisa para dizer para vocês. Ontem nós tivemos um evento aqui, muito bom, da evangelização. Foi muito bom o nosso evento, maravilhoso. Eu esqueci de avisar, tá? E agora vamos aqui para a palestrante do dia. Pedimos a Eni que nos favoreça aqui com o estudo dela. Isso aqui me deixa. Bom dia a todos. Bom dia. Um dia bonito, né? Aqui, né? Nós que moramos na Serra, nós temos muito que agradecer a Deus, né? Aqui o ar é tranquilo, ainda é limpo, né? Nós temos uma paisagem tão bonita, né? É muito bom. Muito bem. O tema escolhido essa manhã é intitulado Os Pacificadores. Esse tema, ele foi abordado por nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha. É interessante que essa manhã a gente vai falar dos pacificadores. Ontem a gente falou da dor, que foi a mensagem da abertura, que é a mestra divina. Mas espero que, em breve, a gente possa usar a outra mestra divina, que é o amor. É muito bonita essa passagem do Ceifa de Luz do Emmanuel, né? E eu espero que, para frente, a gente possa... Tá, né? Isso. Que a gente possa... Tá ótimo. Possamos escolher, né? Não mais a dor como a mestra divina, mas o amor como aquela força que vai direcionar a nossa vida. E é por isso que essa manhã a gente vai conversar um pouquinho sobre os pacificadores, que foi ensinado lá no Sermão da Montanha, um sermão de suma importância para todos nós que estamos aqui encarnados, principalmente, porque lá contém todo um código de conduta moral para nós pautarmos a nossa vida e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Que esse é o nosso objetivo. Nós precisamos sair desses ciclos reencarnatórios de dor. Agora, mais do que nunca, porque a cada dia que passa, mais próximos nós nos encontramos do mundo de regeneração. Um mundo que, segundo Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, ele diz para nós que é um mundo de transição. Um mundo em que só haverá provações e não mais expiações. Porque nós
no momento, ainda estamos num planeta de provas e expiações. Viemos aqui, ora, sermos provados, que é natural. Toda pessoa que aprende, faz um aprendizado, precisa passar por uma prova para ter certeza que tudo ficou muito bem assimilado e vivido. E, ora, nós passamos por expiações que diz respeito àquelas provas que nós negligenciamos, aquelas matérias que nós fomos deixando para trás, aqueles momentos que a gente foi na vida, literalmente, como diz o povo, empurrando com a barriga. E aí a gente acaba um dia, não tem jeito. Aquilo que a gente negligenciou é nosso, está conosco e voltará a fazer parte do contexto da nossa vida para nós darmos conta. Porque o que é meu não é de vocês e o que é de vocês não é meu. Então, não há como a gente negligenciar o que a gente veio fazer aqui. Então, as expiações, elas fazem parte de uma plantação equivocada, de uma semeadura equivocada, e que aquele que semeou cardos, fatalmente ele vai colher espinhos. E nessa colheita é da nossa responsabilidade dar conta dela, limpar o terreno e plantar aquilo que verdadeiramente conta na nossa vida, que é o bem. Nós que sabemos que o mal não existe, ele é apenas a ausência do bem. Então, se nós temos essa consciência de que o mal é uma ausência, é quando o bem está ausente na nossa vida, ele não é uma força, ele não representa uma potência. O mundo não é regido por duas potências, o bem e o mal, não. O mal não existe, ele é passageiro, como está lá no livro A Gênese de Kardec. Ele é fruto da rebeldia, da nossa teimosia diante das leis de Deus, de não aceitarmos as leis de Deus e vivê-las. Criamos nós o mal, nós alimentamos o mal e somos os únicos responsáveis por banir o mal aqui da terra, os únicos. Então, o mal não foi enviado por Deus. Deus permite que o mal viva entre nós até o momento em que nós, cada um de nós, não fizermos mais nenhuma afinidade nem ressonância nesse mal. Então, tem um pensamento que diz assim: o mal só se insinua onde não viger o bem. Então, onde o bem ainda não está pleno, não está feito, é ali que mora a nossa suscetibilidade. É ali que está o nosso calcanhar de Aquiles, nós precisamos prestar atenção. Para que não venhamos a cair em tentação. O que é tentação? Vontade de fazer de novo. Vontade de fazer de novo. Olha que interessante. Quantas vezes a gente tem vontade de fazer de novo aquilo que nos faz mal? Mesmo sabendo que o resultado final é nos fazer mal. Daí, a gente pode ver o tamanho da nossa rebeldia e da nossa imaturidade perante as leis de Deus. É momento de nós fazermos uma grande reflexão. Precisamos modificar o nosso comportamento com urgência, porque a cada dia que passa, o planeta de provas e expiações vai ficando mais para trás e o mundo de regeneração vai se instalando. É momento de aproveitarmos a dor como mestra divina, não como um culto masoquista, não é nada disso, que a doutrina dos espíritos não cultua nenhuma forma de masoquismo. Mas a gente precisa entender que a dor é apenas um dos mecanismos utilizados para que nós possamos retornar ao caminho das leis de Deus, ao caminho do bem, que é a única força real e existente no universo. Então, é hora da gente botar a mão na consciência e começar a agradecer os momentos de dor que existem na nossa vida e que possamos converter a dor em experiência, que é para isso que a gente está aqui. Converter a dor em experiência. Porque a dor que não for convertida em experiência, ela ficará no contexto da nossa existência como um masoquismo. E isso é opção nossa. Ser masoquistas ou viver a plenitude do amor e da fartura divina,
Porque aquele que está com Deus está com a maioria, aquele que está com Deus está com amor, aquele que está com Deus está na misericórdia, está na paz e na felicidade. A construção de um mundo melhor é responsabilidade de cada um de nós. Nós não viemos aqui corrigir ninguém, ninguém. Nós viemos apenas com a missão de nos transformarmos em espíritos melhores, porque somos espíritos. E essa tarefa nós não podemos transferir para ninguém. Essa tarefa é minha, de me transformar. Ninguém pode vir aqui, nem meus pais poderão fazer a minha evolução, por mais que me desejem o bem e me amem. Nós não podemos evoluir por ninguém. Não podemos. Essa tarefa é nossa. Se nós queremos contribuir para a melhoria do planeta, precisamos com urgência trabalhar o mal que há dentro de nós, que é o único que nós devemos temer, porque é o único que nos deixa suscetível ao mal que está no mundo. Então, é hora urgente da gente começar a fazer essa reflexão. É preciso a gente amadurecer, não dá mais para bater o pé no chão, igual criança que a gente vinha fazendo isso, e dizer não quero, não quero e não quero. É hora da gente arregaçar as mangas e falar, pode vir, dor. Eu vou te recepcionar, senta aí. O que você veio me ensinar, quero aprender, porque quero convertê-la em experiências para a minha vida. Isso é a escolha do amor. É a nossa primeira escolha de amor, quando a gente tem aceitação da vida. Então, essa manhã, nossa conversa, que está lá no Sermão da Montanha, montanha que simbolicamente foi falada por Jesus em algumas passagens, que teve a conotação e a representação simbólica de obstáculos a ser vencidos. Quais são os nossos obstáculos? Com certeza não é ninguém que vive com a gente, nem é o mundo. Os nossos obstáculos somos nós mesmos perante a vida. Que somos nós que somos tão resistentes diante das situações da vida. Então, por isso que Jesus disse, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos fazer com que uma montanha se deslocasse. O que simbolizava essa montanha? As nossas dificuldades, as nossas imperfeições, os nossos vícios, as nossas teimosias, a nossa rebeldia diante da lei de Deus. Mas a montanha também, simbolicamente, ela representa uma direção a ser seguida. Porque quando eu penso numa montanha, eu tenho que elevar a minha cabeça para cima, numa direção vertical. Então, ela também tem um simbolismo de verticalizarmos, de sairmos da horizontalidade da vida. E verticalizar o quê? As nossas emoções, que se encontram ainda na contramão das leis de Deus. Precisamos educar os nossos sentimentos, porque moralizando, ou nos moralizando, levaremos esta conduta para a sociedade. Ofereceremos aos nossos irmãos uma outra face, ou seja, uma outra forma de viver. Porque muitas pessoas acham que na vida só tem uma forma de vencer. Ou é pela violência ou é pela astúcia. Duas situações e comportamentos equivocados e na contramão da lei de Deus. Porque na violência a gente já viu que a gente não transforma nada. E na astúcia é uma forma pouco inteligente e versátil de viver a vida, porque a gente não resolve a vida. A gente arranja uma outra complicação para consertar a complicação feita. Veja lá na história da mitologia, a história de Sísifo. Ele só arranjava complicação para responder e equacionar as suas próprias complicações. Então, é hora da gente encarar a vida de frente. O que tem para hoje? É isso. Eu não gosto, às vezes, muitas vezes. Às vezes a gente vai fazer o checklist existencial e fala assim, está brincando que isso é para hoje.
e a gente fala assim, não é possível. Mas é o que tem para hoje, então vai ser. Checklist. Né? É hora da gente amadurecer. E não tentar resolver uma situação com outras complicações, como faz o Sísifo. Então, é momento urgente da gente criar maturidade, verticalizar as nossas emoções. Por isso, em certo momento desse Sermão do Monte de Jesus, que ele abre com as bem-aventuranças, que a palavra bem-aventuranças significa, em hebraico, avante, em marcha, nos levando, como eu disse ontem, a uma outra reflexão. Porque se a palavra significa avante, em marcha, está me falando de movimentação. E aí a gente pergunta, qual é a direção que eu estou dando à minha própria vida? Porque se eu estou me movimentando, eu estou tomando uma direção. Qual direção eu tenho dado à minha vida? Para onde eu estou direcionando a minha vida? Para os valores eternos ou para os valores em que a traça e o ferrugem corrompe? Então, é hora de muita reflexão. O que eu tenho feito da minha existência? Porque o que eu hoje estou semeando no terreno da minha vida, eu amanhã fatalmente vou colher. E não vou poder reclamar, nem com Deus, nem com a minha família, nem com a sociedade, nem com o governo, nem com coisa nenhuma. Porque a semeadura é livre. E eu escolhi dar essa direção à minha vida. Então, qual direção eu tenho dado à minha existência? Qual é a direção? Então, Jesus abre com as bem-aventuranças, que é toda embasada em lei de causa e efeito, que bem-aventurado isso que você terá aquilo. A lei de causa e efeito é a lei que rege os nossos comportamentos, por pensamentos, palavras e obras. E isso é que é triste, a gente saber que quando a gente pensa, a gente também está sendo regido, está sendo pautado pela lei. Então a gente pensa assim, eu pensei, ninguém sabe, está tudo certo. Como ninguém sabe, Deus sabe. Né? Então, as bem-aventuranças abrem com uma série de propostas de virtudes, de inserir virtudes no nosso comportamento, mostrando que, uma vez inserindo essas virtudes, fatalmente nós colheremos, no campo das nossas existências, outras tantas virtudes. Olha que coisa boa. E uma delas, que é a nossa conversa dessa manhã, é quando Jesus fala assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a primeira coisa que eu pensei, que eu vou pedir uma resposta para vocês estão preparados? Então? Tem gente rindo aqui. Lá vai eu. Só os pacificadores que são filhos de Deus? Fiquei preocupadíssima com isso. Me deu um nervoso sem fim com isso. Só eles? Nós também somos. Ufa! Que bom que vocês me tiraram desse sufoco. Né? Mas então, o que Jesus quis dizer com isso? Eu faço a pergunta para vocês. Porque se nós todos, independente de sermos pacificadores ou não, nós também somos filhos de Deus, o que Jesus quis dizer com isso? Vocês fazem ideia? Hein? Então, estamos em processo, né? Estamos em processo. Já somos filhos de Deus, mas não estamos bem-aventurados ainda. Né? Que bom, a gente tem que ir lendo mesmo o Evangelho e fazendo perguntas. Né? Eu fiquei nervosa quando eu li isso aqui. É interessante essas bem-aventuranças, que parece que Jesus, em dado momento, ele declina, né, repete as coisas. Que lá no início ele fala assim, bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra, não é? E depois aqui na frente, bem mais lá para o final das bem-aventuranças, ele fala, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tem diferença? Tem? Pacíficos e pacificadores, tem diferença? Tem?
Isso, pacífico é individual, eu faço para mim, pacificador e age para o todo. Então, o que tem que ser primeiro? Isso. Os pacíficos são aqueles que estão em processo. Eu me coloco nos de processo ainda. Né? Eu estou no processo de construir a paz dentro de mim, que foi a música aqui inicial do Lenine, né? A paz, paciência, né? Que é a ciência da paz, não é? Paciência não é a ciência da paz? Então, eu estou nesse processo de pacificar as minhas emoções, o meu coração, os meus sentimentos. Eu estou num processo. Então, Jesus mostra que é um processo. Esses que estão em processos herdarão a terra. Que interessante, né? O que é herdar? É poder ficar aqui. Poderão ficar aqui. Já é uma dica. Nós queremos ficar no mundo de regeneração? Então, não vão lá para fora, não levanta a bandeira do inferno, não. Já vou avisando vocês. Segura a onda. Né? Não faz coisa lá fora, não. Nem no mundo de dentro, que às vezes a gente não externa, mas está pensando, né? Então, a gente tem que começar a se pacificar. Trazer a paz para dentro da gente. Para depois, então, chegar num outro patamar, que é os pacificadores, aqueles que já instalaram a paz dentro de si, mas agora eles são multiplicadores. Então, são os verdadeiros filhos de Deus, porque já andam mais em ressonância com a lei do que a gente. A gente cai e levanta, né? Porque a gente está em processo, né? Cai e levanta. É assim? Mas faz parte. A gente não deve se culpar, porque a mensagem daqui falou sobre isso. Porque quando a gente se culpa, a gente se joga num cárcere. Uma pessoa encarcerada, ela não pode se corrigir. Porque ela está presa, está sem saída. Ela está trancada num lugar que não tem portas nem janelas. Por isso que quando a gente erra, a gente tem que se conscientizar, que é o primeiro passo que está lá no livro Céu e Inferno. É o arrepender-se, é o tomar a consciência de que aquilo que eu fiz não foi bom. Para eu caminhar para o segundo passo pedagógico de transformação, qual é? Está lá no livro Céu e Inferno, arrependimento antes da reparação. Expiação. Sabe o que é expiação? Trazer o puro para fora. Não é? Trazer o puro para fora. Eu tenho o puro dentro? Tenho ou não? Tenho. Onde é que está escrito as leis divinas? Ah, ela está lá. Ela está lá, que conforme a questão seguinte, 621, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, Kardec pergunta que necessidade, então, haveria dos homens trazer na Terra as leis de Deus se elas já estavam escritas na consciência? É porque ele esquecera ela e negligenciara a lei. Está lá, escrito. Coisa que dá pano para manga isso, pensar nisso, né? Mas deixa isso para lá. Então, é só, está lá, está tudo lá. Né? Então, veja bem. Lá está as leis de Deus, estão escritas aonde? Na nossa consciência. É o nosso norte. É o nosso roteiro. É o nosso guia. Precisamos dela. Precisamos ler essa lei dentro de nós. Nos tornarmos pacíficos. Para depois a gente fazer um passo depois, ser os pacificadores, que são os filhos de Deus, que já estão mais em ressonância, não é isso? Estou voltando, com as leis de Deus. Mas os pacíficos vão herdar a terra. É uma dica. Preciso começar a me pacificar. Trabalhar com a minha violência interna. Eu tenho violência interna? Quando a gente vê lá os noticiários nas redes sociais, na televisão, aquelas coisas bombásticas às vezes, se tem uma coisa que me dói muito quando fala que violentaram criança, essa é uma coisa que me dói profundamente o coração. Eu acredito que vocês é a mesma coisa. Para mim são duas grandes covardias. É fazer algo com idoso que não tem como se defender e algo com criança que é da mesma forma. Né? Não tem covardia maior. Porém, o que a gente precisa entender é que o covarde também precisa de misericórdia.
É difícil agir com misericórdia. Mas Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão o quê? A misericórdia. Nós precisamos de misericórdia? Se na hora que eu escuto uma notícia como essa, eu falo assim, ele vai ver na cadeia, ele vai ter o remédio que merece, eu estou precisando de misericórdia também. Né? A grande maioria. Né? Porque eu deveria estar orando por ele também. Ele é um irmão que está na contramão das leis de Deus. O dia que ele acordar, que dor. Por isso que eu falei, não se encarcerem na culpa. Lembra que a gente falou ainda agorinha mesmo? Nem culpa, a culpa, ela é paralisante. Primeiro passo, arrependimento. O segundo passo é a expiação, trazer o puro para fora, as leis de Deus para serem vividas. Porque só quando a paz e as leis de Deus estiverem dentro de mim, em processo ativo, eu vou poder fazer o último passo pedagógico, que é o passo da reparação. Devolver à vida aquilo que eu tirei. Porque como eu vou devolver à vida aquilo que eu tirei se eu não tenho para dar? Vocês podem emprestar uma soma de dinheiro alta se vocês não tiverem? Não. Eu só posso dar aquilo que possuo. Imagine um homem que violentou uma criança. O primeiro passo dele é o arrependimento, tomar a consciência. Expiar essa dor, dessa semeadura do mal que ele fez. E só depois ele tiver grande bagagem dentro dele, ele poderá, por exemplo, que não é o único caminho, poderá, por exemplo, ser um grande pedagogo. Um exemplo, mas é. Né? Um grande divulgador, poderá ser um escritor de livros que abordará esses assuntos. Aí depende, Kardec fez essa pergunta, muitos dos arrependimentos já podem partir dessa, como primeira alavanca para outras oportunidades. Muitas coisas a gente já pode começar a equacionar aqui enquanto estamos a caminho. Por isso que Jesus disse, reconciliai com os vossos inimigos, e os inimigos a gente sempre pensou como uma pessoa física, mas muitas vezes o inimigo representa aquilo que está na contramão da lei, por exemplo, isso. Né? Enquanto estás a caminho, ou seja, enquanto você está reencarnado, porque olha quantos passos você pode dar até o dia do seu desenlace. Quanta coisa você pode abreviar de dor na sua trajetória evolutiva. E na próxima, você já pode vir como aquele que já está reparando muitas vezes. Está reconduzindo os filhos que se encontram transviados no caminho, trabalhando com aqueles que têm a pretensão de serem pedófilos, desvirtuadores de criança, etc. e tal. Tarefa difícil? Eu acho. Você lidar com enfermidades como essa e ter misericórdia no coração para passar para essas pessoas. Tem que ter muita dose de amor no coração. Muita. Muita dose de amor no coração. Porque você tem que estar na neutralidade para conversar com essas pessoas. Se você usar da medida do julgamento, você será julgado e não conseguirá auxiliar. Por isso que Madre Teresa de Calcutá diz, quem julga não tem tempo para amar. Então, imagina o que você recebeu hoje dentro da casa espírita, você vai fazer um atendimento fraterno e você recebe um pedófilo. O que você faz? Abre a porta e manda a pessoa sair? Julga ela até botar ela no umbral? Trabalha com culpa até ela não poder mais? Não. Você tem que ter conduta de misericórdia. É bom a gente pensar sobre isso. A gente não está aqui para trazer a caridade. Nós vamos receber todos os tipos de pessoas. Ou deveríamos receber. E o que nós íamos fazer? Abre a porta, seu sem moral, e saia daqui? É isso que Jesus faria? Eis a proposta de Jesus nas bem-aventuranças. Por isso que Jesus abre o sermão da montanha com as bem-aventuranças, e a primeiro é os pobres de espíritos. É ou não é? É a virtude basilar, ele trabalha a humildade. Aquele que não se enxerga, porque humildade significa reconhecimento. Aquele que não enxerga dentro de si o potencial de bem que ele tem e as sombras que habitam dentro dele,
porque nós somos uma mistura de luz e sombras ainda, todos nós, sem distinção, a não ser que aqui tenha espíritos puros, eu não tenho capacidade de enxergar isso. Não tenho, falo de verdade isso. Mas, com exceção, temos luz e sombra dentro de nós. Se nós não tivermos essa capacidade de entendermos o quanto somos vulneráveis ainda, nós não conseguiremos partir para as outras bem-aventuranças, que fala da dor, depois da misericórdia. Como eu vou ter uma conduta de misericórdia se eu nem enxergo as trevas que habitam dentro de mim? Porque só se eu ver as trevas que eu entenderei. Por que Jesus disse, bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia? Eu entenderei que eu também preciso de misericórdia. Aliás, eu entenderei que eu estou reencarnada aqui por misericórdia do Pai, porque eu sou uma infratora das leis divinas. E que, portanto, eu não tinha méritos. Eu reencarnei porque a justiça de Deus é misericordiosa e me deu nova chance. Se não fosse, eu não poderia estar aqui, porque eu sou uma infratora da lei divina. Então, veja bem. E aí sim eu posso acolher o irmão, apesar da dor e do choque que eu vou levar quando ele falar para mim que ele é um pedófilo. Mas eu saberei ter uma conduta de misericórdia com esse irmão. Ou tentarei ter, pode ser que eu não saiba, mas eu tentarei ter. Pode ser que naquele instante o processo de pacificação seja naquele instante ali o atendimento com o pedófilo, o meu primeiro exercício de misericórdia e paciência. Quem Deus ama mais, o psicopata ou o santo? Ele ajuda mais o psicopata, mas é amor. Ele é equânime. O psicopata precisa mais. Então, ele tem que estar mais ali. É que nem o pai. O pai, quando ele tem um filho problemático, ele precisa estar mais perto daquele filho toda hora, observando aquele filho, toda hora aconselhando aquele filho. Porém, ele ama tanto o filho que está doente moralmente, quanto o filho que já está na sanidade das leis, agindo de conformidade com as leis. Deus não tem preferência. Nós temos preferência. O nosso amor é cheio de condição. Se você não for assim, assim assado, eu não te amo. O nosso amor é cheio de condição, de Deus não. Então, o pacificador é aquele que a paz já está instalada dentro dele e ele agora veio plantar a semeadura do bem na terra. Mas a pergunta é, a grande maioria de nós aqui essa manhã pode ser que não seja ainda um pacificador. Pode ser que a gente ainda esteja se pacificando. E será que tem um norte, tem uma diretriz para a gente seguir? Essa diretriz está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não sei se vocês sabem. Mais de 50% do Evangelho do segundo o Espiritismo trabalha com os conteúdos do Sermão do Monte, né? E essa foi uma das temáticas que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E eles vão dar para a gente o passo a passo para a gente se trazer a paz para dentro de nós e poder um dia ser o pacificador que nós desejamos ser. Porque em sã consciência, quem quer verdadeiramente infernizar a vida de alguém? Em sã consciência, eu não acho que ninguém deseje isso. A pessoa faz isso quando ela está doente. Ela anda ainda em trevas. Mas a partir do momento em que a gente se conscientiza, a gente quer ser paz e amor na vida das pessoas. Então, eles dizem que o primeiro passo é afabilidade e doçura. Então, o primeiro passo é eu ser uma pessoa afável. O que é afabilidade? É tornar agradável a vida do outro. Seria mais ou menos isso que vocês pensam? É dar uma... Oi? Acolhedor, empático, tem que ter empatia. A pessoa afável, ela é empática. Ela tem que ter empatia. Como eu vou acolher o outro
se eu não me interesso em sentir o outro, aliás, essa sociedade está tão acelerada que ninguém mais tem tempo para sentir o outro. Às vezes, a gente, na correria do dia a dia, a gente costuma fazer assim, quando a gente está andando na rua. Oi, fulano, tudo bem? Rezando para ele dizer que está tudo bem e passar. Né? Porque tempo é dinheiro, estou andando. Lá vai que o outro fala, não está, aí você declina. Você fala, vou ter que voltar. Ele diz que não está, volto. Né? Então, a afabilidade pressupõe que eu quero tornar a vida do outro mais agradável, eu vou ouvi-lo, eu vou acolhê-lo, eu vou dar a ele um plus na existência dele. E aí a gente não pode estar movido por essa correria que a gente está. Todo o nosso tempo ali é contadinho. Mas isso é proposital, essa cultura. Não sei se vocês sabem disso. Porque o povo que corre, e pouco tempo tem para refletir, é muito mais fácil de ser administrado do que aquele que pensa. Porque o que pensa dá trabalho, né? Faz umas perguntas embaraçosas para a gente. Né? A pessoa que pensa deixa a gente em maus lençóis, muitas vezes. Né? Se você corre, você fica sempre no superficial da vida. Mas, se você tem tempo, você aprofunda e amplia a visão da vida, você vai ter perguntas embaraçosas para fazer. Você vai ter uma postura que vai embaraçar, muitas vezes, o outro. E eu digo isso para vocês que é tempo de aprofundar. Jesus, no seu sermão profético, ele disse que haveriam nessa fase, 2 vezes ele fala sobre isso, um é no Sermão do Monte, outro no Sermão Profético, que haveria falsos cristos e falsos profetas. Aí a gente só pensa em obsessor, né? Que eu vou abrir a Associação de Defesa dos Obsessores. Eu acho um absurdo culpar o obsessor por infelicidade. Eu vou defendê-los a partir de hoje. Eu acho um absurdo. Isso é transferência de responsabilidade. Quem são os obsessores? Nossas vítimas do passado. Não tem meias palavras. Né? Por que culpá-los da nossa infelicidade? Trabalhamos nós o nosso calcanhar de Aquiles, a nossa porta aberta para que eles não tenham acesso. É da nossa responsabilidade tirar aquele espinho que nós plantamos na estrada, vir tirando um a um do terreno, para que aqueles que vieram em outras vidas andando atrás da gente, acreditando que a gente era bom e que a gente prejudicou. Ah, mas aí os pés sangram, né? Porque qual é o terreno que eu vou ter que andar? Aquele que eu polvilhei de espinhos. Daí a expiação. Então, os falsos cristos e falsos profetas não é uma entidade, é a astúcia da humanidade em vigência. E hoje a gente vê nas redes sociais discursos que no tempo de Sócrates eu chamaria isso de sofistas. No tempo de Jesus, eu chamaria de fariseus. E, na atualidade, eu chamaria de astúcia. Que é aquele discurso que parece bom, bem intencionado e tudo mais, mas que lá no fundo é repleto de descaridade, de preconceito, de separação. É hora da gente despertar. Vamos parar de criar ídolos de pés de barros. E eu falo isso porque nós passamos um período no ano passado chamado eleitoral. Eu vi espírita se degladiando por partidos. Partido, se fosse bom, era inteiro. Meu único ídolo é nosso Senhor Jesus Cristo, que pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Aí me perguntaram assim na lata, Enir, você não fala de política porque você conta a doutrina dos espíritos? Eu falo, eu sou muito política, mas a minha política é pública, ela não é partidária. Porque se eu estou envolvida com partidos, eu estou amarrada. Se eu estou envolvida com política pública, tanto faz o que faz a direita ou a esquerda, eu posso me posicionar, não estou amarrado a ninguém. Então, o que é certo e o que é errado e é ponto final. Até porque essas pessoas que estão governando são tão imperfeitas quanto eu. Por que eu tenho que defender tanto isso? Eu tenho que defender a verdade. E, para eu defender a verdade, eu não posso estar presa fanaticamente a extremos. Senão eu não enxergo. Isso aí.
Para que nós estamos nos amarrando em partidos? Entre lá no meu Facebook e no meu Instagram, veja quantas vezes eu me pronunciei partidariamente. Se encontrarem, mandem para mim uma nota, por gentileza. Eu quero que o governante do Brasil faça o que o Brasil precisa. Pouco me interessa se é da extrema esquerda ou extrema direita. Se ele for um homem de bem, ele pensará na humanidade brasileira. Se ele não for, não é partido que vai fazer ele uma pessoa melhor. O meu ídolo é nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, sim, não, não, ponto final. O que é certo e o que é errado. Eu não estou amarrada. Por isso que Jesus dizia, não se pode servir a dois senhores, porque agradará um e desagradará o outro. Então, os meus ídolos não são mamão, é Jesus. E é ponto final. Se a gente estiver presa fanaticamente, politicamente ou religiosamente, nós não seremos pacificadores. Nós não teremos afabilidade nem doçura, porque foi o que eu vi na internet. Faltava pouco, as pessoas só não se mataram porque iam ser presas. Mas duelos foi uma coisa horrível. Horrível. Eu vi gente que tinha amizades antigas que foi perdida em função de partidos políticos. Leiam o André Luiz quando ele fala lá no livro Conduta Espírita sobre política. A nossa política é pública, ela não é partidária. Cuidado, amigos. Hein? Idolatria demais. Nem para lá, nem para cá, gente. Acordem enquanto há tempo. Jesus falou dos falsos cristos e falsos profetas. Não é uma entidade. É ideologismo. Em prol do bem de nós todos. Isso aí. Nós temos que cobrar da administração pública e ponto final, seja da direita ou da esquerda. Nós temos leis que regem esse país. Nós temos, acima de tudo, as leis de Deus, que manda que a gente se ame. Como a gente espera ser um pacificador se a gente não ama o próximo porque ele não é do meu partido político? Aonde que está o meu amor ao próximo, eu pergunto a vocês? Eu tenho muitos amigos que não pensam como eu, politicamente. Mas eu vou odiá-los por causa disso? Não. Eu vou ouvi-los, é a opinião deles, merecem respeito como a minha. Então, é hora da gente botar o amor acima das coisas. Quando a gente não pode botar, a gente está amarrado. Então, pense sobre isso. Se você está amarrado a alguma coisa, tem alguma coisa errada na sua vida. Tem alguma coisa errada. Olha os falsos cristos e falsos profetas. É que a gente só pensa em obsessor. Mas a gente não pensa nas redes sociais, que é o maior obsessor que existe. Ela entra na nossa casa todo dia com a nossa permissão. Educa muitas vezes os nossos filhos. E muitas vezes educa nós. Olha que triste. Onde é que está a nossa reflexão, gente? Então, a afabilidade e a doçura diz lá que para a gente adquirir a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são as formas de manifestar-se. O que é benevolência? Ser bom apesar de. Eu vou ser bom até com aquele que não é bom para mim. Eu vou ser bom com aquele que não é bom para a sociedade. É ser bom sem apartes, mas... Não tem mais. Vai ser bom e pronto. Tem gente que fala assim, eu só sou bom se o outro for bom comigo. Então, você não é bom. Você é um comerciante de primeira. Né? Porque se você só faz o bem a quem faz para você, você quer troca, você quer barganha. A caridade pressupõe que não tem troca. Você faz porque o bem te faz bem. E ponto final. E não porque você está esperando um favor de uma outra pessoa. Então, como ser pacificador no mundo que a gente está esperando coisas em trocas? Aí, se não recebo, eu fico zangada com a senhora, dona Dete. A senhora não me deu, não foi boazinha comigo, nem me deu beijo na hora que eu cheguei, não gosto mais dela. Como assim? Como assim, eu pergunto a vocês? Vamos aceitar as pessoas como elas são. Porque nós não queremos ter o direito de sermos como somos. Cada um dá aquilo que dá conta. Então, é hora de criarmos um processo de maturidade. Aí vem o segundo passo. Cada vez que eu lia isso, mais eu ficava arrepiada. Segundo passo para ser
para se pacificar e um dia poder ser pacificador. É ter obediência e resignação. Esse é duro. Né? Porque os espíritos informam lá, a obediência é o consentimento da razão. Eu não dou razão para ninguém. A razão é minha, hein? Afinal de contas, eu sou palestrante, eu sei mais. Imagina, vai acreditando nisso. Vocês não criam ídolos de pés de barro, não. Né? Não criem ídolos de pés de barro. Eu vou falar uma situação que foi polêmica, que eu acho que é importante para nós. Tá? Vocês me permitem? Se não permite, no meio do caminho, vocês falam, Enir, para, eu paro. Eu sou simples assim. Eu entendo dessa forma a vida. Vieram me perguntar há poucos dias, que de vez em quando eu sou assaltada assim, pelo WhatsApp, pelos bastidores. Enir, o que você pensa sobre o Dalai Lama? Eu falei assim, não julgueis. É o primeiro passo que eu penso. Porque nós não somos julgados pelos nossos atos, somos? Não, Kardec disse que é pela intenção, não é? Vocês estão dentro do Dalai Lama para julgar ele? Quem aqui está? Levanta o dedo, por favor. Tem alguém que está dentro do Dalai Lama? Não. Aí eu falei, mas como é que a gente resolve esse impasse? Eu falei assim, para de criar ídolos. Dalai Lama é mais uma pessoa que está aqui tentando, como todos nós. Por isso que Kardec foi cauteloso e pensou assim, oferece para a humanidade um ídolo que a gente possa seguir, um modelo e guia. Ele já sabia que a gente gostava de seguir ídolos, porque a humanidade seguiu o ídolo a vida inteira. Tudo isso começa lá com a história da civilização, principalmente com a raça ariana, que era uma raça autossuficiente, que criava os próprios ídolos mortais para seguir, depois se decepcionava e criava outros, não é assim? Então, ele já sabia disso, ele não perdeu tempo. Quem que nós podemos seguir como modelo e guia? Rapidinho, um espírito puro que é crístico, como está na revista Espírita, é um desdobramento dos puros, quer dizer, está mais acima ainda. Ele deu Jesus. Né? Dalai Lama é um espírito em luta, que está também, ele não é perfeito. Ele está pacificando, mas ele ainda está em processo de luz e sombra dentro dele. Não sei se ele fez ou se ele não fez, eu não estava dentro dele, que a questão não é essa. A questão é a gente parar de idolatrar as pessoas. Pega o que as pessoas têm de bom, assimila e segue. E segue. Então, toda a obra que ele fez para trás, nós vamos jogar fora? Só se a gente for louco. Ele fez muitas coisas boas. Veja, eu não estou julgando, porque eu também não disse se ele fez ou se ele não fez, mas, enfim. Então, tudo que é bom dele, você pega e joga fora, então você não tem critério, você não sabe nem o que é bom, nem o que é bom, o que é ruim. Você está sem critério, você não está discernindo. E a parábola do joio e do trigo não disse, é uma parábola que nos ensina primordialmente a discernir, e que é uma parábola que vai falar dos fins dos tempos, do mundo de regeneração. Eu preciso discernir? Por mim. Porque quem vai fazer a ceifa também não sou eu, são os espíritos puros que estão lá. Mas se eu não aprender a discernir, como eu vou ficar aqui? Os espíritos puros podem fazer as ceifas porque eles já aprenderam a discernir, eles sabem o que é bom, o que é mal. Já se saíram da ilusão do mal, da dualidade, da ilusão da dualidade. Então, nós temos que nos pacificar. Ah, por que isso? Porque eu não sei, eu não estou dentro do Dalai Lama, eu não sei qual era a intenção dele. Talvez a intenção dele foi pura, realmente ele não tem nada para responder em relação a isso. E aí? A gente se desarvorou em julgar, em ser juiz da vida dos outros. Né? Então, a gente precisa ter mais critério, mais pé no chão para fazer as coisas. Vamos parar de criar ídolos. Oradores espíritas são pessoas que estão a caminho como vocês. Representantes de religiões são pessoas que estão a caminho tentando, de verdade. E, às vezes, muito bem intencionados de verdade. Por isso que lá, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito assim, reconhecereis os verdadeiros espíritas pelo quê? Pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. Então, não se reconhece o verdadeiro espírita pela sua perfeição. Por quê? Porque ele não possui. Ele está em processo. Aproveitem o que é bom das pessoas e usem o que é mal. Rezem por elas. É a conduta de misericórdia. Eu não estou dando aval ao mal, não. Estou só discernindo um processo do outro. Porque nós estamos falando em pacificadores.
Se a gente não consegue nem pacificar o nosso mundo interno, a gente está em conflitos. Toda vez que tem conflito, tem ambivalência, porque a gente ainda não sabe o que é certo e o que é errado. Porque se a gente soubesse, a gente não tinha conflito. Se a gente tivesse certeza da verdade, a gente vivia ela. Mas por que a gente tem conflito? A gente está ali, entre o certo e o errado, querendo tanto continuar o errado, que parece a via mais certa, né? E é por isso que a gente tem conflito. Quando a gente fala, não, isso aqui é o certo. Doa o que doer, é por aqui que eu ando. Aí não tem conflito. Quando a gente está na dúvida, a gente já sabe qual é a resposta. Quer ver um exemplo? Estou tão na dúvida, não sei se eu gosto do fulano. Ora, quando a gente gosta, a gente tem dúvida? Não. Se a gente tem dúvida, é porque não gosta tanto assim. Vamos ser francos. Vamos ser lúcidos com a gente. É preciso essa maturidade para viver no mundo de regeneração. Como assim? Sim. Tem a outra cor. Para que essas diferenças? Eu não falava sobre isso. O amor que Jesus falou era o amor incondicional. A pessoa tem um gênero sexual diferente do meu. O problema é dela. Desculpe, eu penso assim, dessa forma. Sabe o que eu admiro na pessoa? A pessoa. Se ela é preta, se ela é branca, se ela é amarela, se ela é azul, sei lá que cor que ela for, eu gosto dela. Se ela tem opção sexual para A, B ou C, isso é problema dela. Isso é ela com Deus, não sou eu com ela. Não sou eu com ela. A gente criou tabus e preconceitos que a gente não consegue mais amar as pessoas, só os preconceitos criados. Nós precisamos, para viver, para poder ficar nessa terra, pacificar os nossos corações e amar as pessoas pelo que elas são. E todos nós somos filhos de Deus, com potencial de virmos a ser pessoas melhores, espíritos melhores. O psicopata, o estuprador, o bandido, vai ser uma pessoa melhor um dia? É da lei. Ele vai ser, sabe por quê? É da lei. É questão o quê? De tempo. Vai ser anjo. Do átomo ao arcanjo. Ele vai ser bom. É da lei. Quem sou eu para dizer para ele que tem que ser agora? Nem eu não consigo ser boa totalmente agora. Eu queria tanto ser Jesus. Mas assim, entre eu e Jesus é tipo assim, entre a pulga e o cavalo. Eu estou mais ou menos assim. Entendeu? Mas assim, eu almejo. Isso é bom? Claro que é, isso é positivo. Né? Hein? Tenho uma meta. Eu estou longe da meta, acabei de dizer, mas eu almejo. E eu sei que um dia eu vou ser espírito puro, mas eu não sou agora. Mas estou na direção, estou dando a marcha. Qual é a minha marcha? A direção é para lá. Então, a obediência é o consentimento da razão, para terminar, e a resignação é o consentimento do coração. O que pegou foi os espíritos ter dito assim, o pusilânime não é resignado. O covarde, o vítima não é resignado. Por quê? Porque ele transfere a responsabilidade. Ele fala assim, mas eu só agi assim porque o outro é assim. E aí eu falo para vocês, se a gente é bom só porque o outro é bom, então a nossa bondade está no condicionamento do comportamento do outro. Eu sou bom ou eu não sou? Então ele diz, o pusilânime não é resignado, por quê? Porque ele transfere a culpa, ele não assimila a responsabilidade existencial dele. E o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Por que o orgulhoso? Porque ele é o suprassumo, né? Eu sei mais do que todo mundo. Aí já era, perdeu a reencarnação. A gente está aqui trocando. E que bom que existe essa diversidade. Somos diferentes, né? Diversificação. Existe isso, né? Porque eu posso aprender, a gente pode trocar. Somos pessoas diferentes, temos bagagens de vida diferentes. Eu aprendo com ela, ela aprende comigo. Essa é a vida. Né? Então, deixa eu ver aqui para terminar. Eu já terminei. Vamos lá. Primeiro passo é pacificar. O que é pacificar? É viver a lei de Deus dentro de nós. É viver o amor sem fronteiras.
É amar o outro, não com condições dele ser isso, aquilo outro, ser do meu partido político, ser da minha religião, ter a cor tal, ter a preferência tal. É amor, é pronto, é sem condições. Jesus é o nosso modelo e guia, ele esteve entre os pecadores, mas ele viu nos pecadores o potencial. Ele andou com os publicanos, ele andou com as meretrizes, mas ele via o potencial daqueles espíritos de vir a ser. Então, amor, eu preciso ir pacificando meu coração, senão eu vou viver dentro de uma sociedade separando tudo. Tudo. E separando eu não vou amar. Eu não vou compreender, eu não vou desenvolver discernimento e compreensão. Vamos parar de brigar por ideologias. O amor está acima de tudo isso. Vamos pacificar os nossos corações. Quando a gente vê alguém cometer uma violência, não esqueça de orar por aquele que violentou também. Oremos por aquele que foi a pseudo-vítima, porque não existe vítima. Há injustiças sociais, mas não há injustiçados. Oremos por ambos, amemos a ambos e sigamos, para que de pacíficos possamos também iniciar como pacificadores da humanidade. Como tivemos muitos, Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Bezerra de Menezes, Chico Xavier. Temos aí um arsenal de exemplos também para seguirmos o nosso caminho. Muito obrigada a todos, uma manhã de paz e de muita luz para todos. Na verdade, ela veio falar.